Olá amigos, tudo bem? Sejam mais uma vez bem-vindos ao canal O que Falta Ser Dito. Hoje estou aqui para contar a história do homem mais calmo do mundo que matou uma pessoa. Isso mesmo, o homem mais calmo, mas ele, em determinado momento da vida, acabou matando outra pessoa. Você já teve vontade de matar uma pessoa? Já teve um descontrole, uma vontade de brigar incontrolável que, às vezes, se você pudesse, realmente tivesse cometido um crime? Se você já passou por isso, eu acredito que todos nós passamos por isso em algum momento da vida. Fique comigo até o final. Eu tenho uma palavra para você começar essa semana. Antes de começar, só gostaria de convidar você a curtir esse vídeo para ajudar a divulgar mais o trabalho que tem sido feito aqui semanalmente. Então vamos lá. Eu vou abrir para vocês aqui o livro de Deus e aqui tem uma parte que diz assim: "Ouçam seus rebeldes", gritou Moisés. "Será que é desta rocha que teremos de tirar água para vocês?" Então Moisés levantou a mão e bateu na rocha 2 vezes com a vara e jorrou muita água. Assim toda a comunidade e todos os seus animais beberam até matar a sede. Olha que interessante, lendo assim, aparentemente não tem nada de estranho nesse texto, mas existia um contexto muito grande por trás dessa situação. Você percebeu que essa história está falando sobre Moisés. E Moisés, quando aconteceu esse fato, ele tinha aproximadamente 120 anos. 120 anos de idade. E ele estava chegando ao término da sua jornada aqui, de vida na terra. Moisés nasceu com um propósito. Um só, o principal deles, de ser o libertador do povo de Israel que era escravo no Egito por muitos e muitos anos. Moisés, talvez você não saiba, mas ele foi levado por sua mãe, quando ele tinha 2 anos, a um rio, foi colocado num cestinho e jogado nesse cesto para tentar escapar de um decreto de morte que ia executar todas as crianças abaixo de 2 anos na terra que ele vivia. Então, ele foi indo nesse rio e algumas princesas do reinado em que ele vivia encontraram este menino e o adotaram. Ele teve vários detalhes da história dele, mas para resumir, ele foi criado nas faculdades do Egito. E quando ele tinha aproximadamente 40 anos de idade, ele já sabia quem ele era, do povo que ele pertencia, e ele viu um daqueles do seu povo apanhando, porque o seu povo era escravo no país em que ele morava e ao qual ele pertencia, de certa forma, ali à elite. Ele era criado junto com a elite, porque as princesas o adotaram. Mas ele não deixava de sentir amor por seu povo. E um dia ele viu um egípcio batendo num dos seus. E ele acabou perdendo o controle, brigando e acabou matando esse egípcio para salvar, de certa maneira, aquele seu compatriota. Uma vontade de brigar muito grande. Interessante que Moisés tinha um propósito de vida. E eu acredito, não está escrito em lugar nenhum, mas eu acredito que Moisés tinha tudo para ser um libertador diplomático do seu povo, porque ele estava muito próximo da elite do povo que controlava e era o império daquela época. Mas por causa dessa vontade de brigar, por causa dessa vontade de resolver as coisas da sua maneira, Moisés acabou não podendo fazer isso de maneira diplomática e teve que fugir para não ser morto, depois que ele acabou sendo descoberto em seu assassinato. Aos 40 anos aconteceu isso e então Moisés vai morar no deserto. E lá no deserto ele passa mais 40 anos e esses outros 40 anos
prepararam ele para uma segunda possibilidade de libertação do povo de Israel. A primeira era diplomática, ele estudou nas melhores faculdades. A segunda já seria realmente algo mais incisivo, algo mais difícil de acontecer, que exigiria certas experiências que faculdade nenhuma ensinaria para ele. Então ele vai para o deserto. E o deserto não é um lugar fácil. O deserto também não é um lugar de morar. O deserto é um lugar de aprendizado. E nós vemos nos relatos bíblicos vários momentos em que Deus usa o deserto para ensinar. E não foi diferente com Moisés. Ao final de mais um período de 40 anos, ao chegar a aproximadamente 80 anos, Moisés é chamado novamente. E então Deus fala para ele que tem uma missão para ele, e ele começa a discutir, ele começa a brigar com Deus, e ele começa a dizer que não quer de novo uma vontade de brigar, e ele começa de novo a dizer que não ia dar por causa disso e daquilo outro, começa a colocar uma série de motivos. Então Deus chega para ele e diz assim: então tá bom, eu vou te mandar um ajudante. O ajudante era o irmão dele, chamado Arão. Então, depois de muito questionar, de muito duvidar, de muito brigar, ele aceita viver o seu propósito e vai até o Egito novamente. Volta para o Egito e vai conversar com o faraó, que já não era o mesmo faraó que dominava, que imperava na época que ele morou lá. Era um desconhecido para ele. Então vem toda uma argumentação, aí vem toda uma série de acontecimentos, as 10 pragas, e o povo é liberto do Egito. O povo de Israel é liberto do Egito. Então eles vão caminhar no Egito, eles vão caminhar no deserto, e lá no deserto, depois de abrir o mar e fazer uma série de coisas miraculosas, Moisés começa a ter que conviver com esse povo e ter que administrar esse povo, liderar esse povo, e não é fácil, mas ele consegue. Ao final dos 40 anos de novo, eles entram no deserto de Zin. Eles tinham 5 meses para fazer a jornada saindo do Egito, chegando na Terra Prometida, mas por conta de uma série de desobediências, de falta de fé, eles acabaram tendo que andar 40 anos no deserto. Então é o terceiro período de 40 anos de Moisés. E quando eles estavam quase chegando, entrando num lugar chamado Deserto de Zin, o povo reclama de sede. E então Moisés passa por essa situação que eu li para vocês aqui agora há pouco. O interessante dessa situação é que Moisés, ao chegar nessa idade, ele já era considerado um homem manso. Deus tinha transformado aquela natureza dele de assassino em uma outra coisa. Isso quer dizer que nós nunca seremos os mesmos. A vida nos muda, a vida pode nos transformar. A nós e as pessoas às quais nós convivemos. Talvez você esteja com mágoa de uma pessoa que lá no passado te ofendeu, fez algo muito ruim, essa pessoa, ela não é mais a mesma. Talvez você esteja se julgando por que você fez alguma coisa que ofendeu alguém no passado, você se sente culpado por isso. Mas eu digo para você, talvez você não seja mais o mesmo. Deus transforma as pessoas. Deus, Ele nos leva ao deserto para aprender, e quando a gente sai do deserto, a gente nunca mais é o mesmo. Eu gostaria que você parasse para pensar nisso nessa semana. Quantos desertos da sua vida você já passou? Quantos desertos você entrou e saiu? Você está em algum deserto? Se você está em algum deserto, eu gostaria de dizer para você que o deserto é um lugar de aprendizado, mas o deserto não é um lugar para morar. Você precisa aprender o que precisa rápido, para que você saia desse deserto e viva uma nova fase da sua vida. Moisés, ele tinha aqui, ao chegar aos 120 anos, um último milagre ali a ser feito. O povo estava reclamando de sede novamente, porque foram várias vezes que isso aconteceu. E ao estarem reclamando de sede, Deus fala com Moisés: fale a esta rocha e sairá água dessa rocha e você dará de beber para o povo.
E Moisés chega irritado e ele fala assim, será que nós vamos ter que tirar a água dessa rocha? Ele se referia a ele e ao irmão dele. E ele pega a vara e ele bate 2 vezes com muita força na rocha. E a água sai, mas não era aquilo que Deus tinha pedido para ele. Deus tinha pedido para ele, fale a rocha. E ele mais uma vez discute, mais uma vez ele fica irado. E é a última vez que ele fica irado. E Moisés não deixa de ter a sua salvação eterna por causa disso. Existem outros relatos bíblicos em que fica claro que Moisés está no céu, Moisés está salvo, Moisés foi recompensado por tudo aquilo que ele fez. Mas a recompensa que ele tinha na terra, de poder entrar na terra prometida, de olhar para os resultados do seu trabalho, isso infelizmente ele não pôde, porque a última prova que ele precisava, para ver se ele realmente tinha sido transformado, ele acabou não passando. E ele discutiu de novo com Deus. Então hoje eu estou aqui para te fazer um convite. Quais áreas da sua vida você tem brigado com as pessoas? Em quais áreas da sua vida você tem brigado com Deus? Em quais áreas da vida você tem discutido com Deus? E não tem feito aquilo que Ele está mandando, aquilo que Ele está pedindo a você para fazer. Pare e pense. E neste momento, neste exato minuto, vou fazer um convite para você. Para que você pare de brigar, que essa vontade de brigar, ela passe. E que você comece a entregar a sua vida completamente para Deus. Eu sei que tem coisas que a gente tem que fazer, mas tem coisas que só Deus pode fazer por nós. E por isso esse convite para que nesse início de semana você entregue tudo, para que você pare de discutir, para que você pare de brigar. Este lugar em que aconteceu essa situação foi dado o nome de Meribá. Na língua deles, Meribá significa discussão. Então ficou ali marcado essa discussão para que ela nunca mais fosse esquecida e hoje nós estamos aqui falando sobre ela. Mas ela foi registrada, ela foi marcada, ela foi dado nome para aquele lugar, não apenas para dar um nome por si só, mas para que aquilo fosse marcado nas nossas vidas, para que aquilo ali fosse um dia contado para você. E hoje estou aqui contando. E eu tenho certeza que Deus vai operar grandes milagres na sua vida a partir de hoje, porque você agora está tendo a oportunidade de entregar os seus problemas nas mãos de Deus. Você está tendo a oportunidade de tomar essa decisão muito importante. Espero que você tenha uma semana abençoada, que você possa enxergar em breve os resultados daquilo que Deus vai fazer a partir dessa entrega que você fez agora, que você pensou agora, que você decidiu agora. Um grande abraço para você, tenha uma excelente semana e até segunda-feira que vem no canal O Que Falta Ser Dito.